Nós vamos ler o Salmo 8, verso 1, só o verso 1. É um texto muito conhecido. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, não é? Sei que as versões são um pouquinho diferentes, mas vamos fazer o seguinte: esse lado de cá vai ficar de pé, fica de pé, todo mundo de pé, vamos, gente. Vocês da galeria, fica de pé também. Então o pessoal aqui da minha direita e a galeria vão ler esse versículo, porque depois esse lado de cá, com de lá, vai ler, eles já estão fazendo carinha aqui, aquele lado ali não são de nada, tudo fraquinho, não tomaram café. Vamos mostrar que eles não. Vocês façam um favor de tirar isso lá de dentro, porque se vocês fossem da Assembleia de Deus, né, na hora de aleluia, glória a Deus, faz um berreiro danado. Agora chega aqui, Batista, nem para ler a Bíblia consegue ler, entendeu? O Senhor é o meu pastor. Vamos parar com isso, tá? Deus está falando agora. Tudo bem? 1, 2, 3, já. Legal, vou dar a nota, não vou dar. Agora, os irmãos aqui agora, daqui e de lá, vão ver como é que ficou. Depois do 3, 1, 2, 3. Santa confusão, mas é santa. Ó Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, cuja glória é cantada nos céus. Nós já tivemos, irmãos, a oportunidade de pregar nesse salmo, mas é bom voltarmos a ele. Quando a NASA preparou o primeiro foguete que iria descer na Lua, para que um ser humano pisasse nela, a participação protestante foi a de um dos astronautas, que era um cristão evangélico, ele teve a permissão de levar o pão e o cálice da ceia, que iria ser celebrada na sua igreja no domingo seguinte. Os diáconos prepararam a ceia, consagraram os elementos e deram àquele astronauta, e ele levou, e no momento, um pouquinho antes da última volta, antes de descerem em solo lunar da Lua, né? Quando ele deu a volta e que já não tinha a projeção da imagem, ouviu-se apenas o som, a voz, mas a imagem não pôde surgir. Para o lado católico, eles procuraram, e ela foi muito feliz, porque o Papa pediu então que se levasse a gravação e se deixasse em solo lunar o Salmo 8. Que esta fosse então o que seria deixado, né? E melhor salmo do que ser deixado na lua do que esse não existe, né? Quando se exalta o poder e a glória de Deus. Esse salmo nos impressiona ao exaltar a magnitude de Deus sem deixar de destacar o ser humano. É dentro desse aspecto que ele é citado na epístola aos Hebreus, Hebreus capítulo 2, de versos 5 a 9, destacando a importância de Deus ter enviado para salvar a humanidade um Salvador humano. Jesus sempre foi divino, Jesus nunca deixou de ser Deus, mas veio ser um ser humano. Não há como não louvarmos, irmãos, a Deus em sua magnificência, em sua majestade, por causa da terra. Não tem como deixar de louvar a Deus quando nós temos oportunidades de ver as realidades maravilhosas que este planeta tem e pode nos mostrar. É mais do que encantador, é algo extraordinário, é situações com as quais nós nos deparamos nesta natureza que nós ficamos quase que sem fala, diante de tanta majestade e de tanta beleza. E o autor do Salmo, ele pegou isso: quão majestoso, Senhor, é o teu nome em toda a terra. Ele fez questão de destacar isto. Sabe, nós sabemos que existem no universo bilhões de planetas. E sempre houve os que defenderam, e há os que defendem a possibilidade
de haver um tipo de vida humana ou humanoide, não é? Em outros planetas. Apesar, por exemplo, do Dr. Billy Graham, um dos maiores pregadores de todos os tempos, ter dito, certa feita, acredito firmemente que existem seres inteligentes como nós, longe no espaço, que adoram a Deus, e que nós não temos de ter medo dessas pessoas. Como Deus da Bíblia é o Deus de toda a vida no cosmos e, portanto, então, nós devemos pensar nisso com carinho e devemos tratar a possibilidade dessa vida com respeito e cuidado. Apesar de ter sido o Billy Graham que disse isso, e apesar do peso maior ainda das palavras da doutora Jennifer Wiseman, astrofísica especializada na formação de estrelas e planetas em nossa galáxia e de ser a descobridora do cometa Skiff de 1987, de ser PhD em astronomia pela Universidade de Harvard e de ser a cientista sênior do projeto Telescópio Espacial Hubble, ao mesmo tempo que é uma fiel serva de Deus, conhecedora das Sagradas Escrituras, presbiteriana praticante. Apesar dessa sua palavra semelhante à do Dr. Billy Graham, apesar disso, com todo o meu profundo respeito, porque ela também entende que há possibilidade de vida nesses outros planetas, de vida humanoide, apesar disso tudo, com o meu respeito a esses dois nomes, mas que estão muito além do meu, eu não acredito, eu pessoalmente não acredito que haja vida humana em outros planetas. Sem achar absurdo a crença nessa possibilidade de vida humanoide em outro planeta, eu insisto em crer que esta vida humana, com seres que têm corpos e espíritos, é só aqui, neste planeta. Os anjos que estão nos céus não têm corpos como o nosso, e as almas que estão no paraíso aguardando a ressurreição precisam ressuscitar para serem outra vez seres humanos completos, porque no momento não são. Estão somente em espírito, aguardando o dia da ressurreição, quando então se completarão, recebendo o corpo, um corpo incorruptível, eterno, sem mácula, etc. De qualquer forma, o lugar dos anjos de Deus e dos salvos em Cristo não é um planeta, é uma outra dimensão do universo. Também o lugar dos anjos aprisionados e dos que estão no Hades, por isso sofrendo, aguardando o dia do juízo, estão também numa outra dimensão, não num outro planeta. O apóstolo Paulo chamou Satanás e os demônios de potestades do ar. E ao chamar o lugar onde eles ficam de lugares celestiais, podia estar se referindo a um lugar específico ou ao próprio mundo como um todo, já que Satanás é chamado de o príncipe deste mundo. E algumas vezes, pelo menos por 2 vezes, aparece a expressão o trono de Satanás na terra. Mas o destaque no Salmo é a importância de Deus para a terra e da terra para Deus. Quão magnífico é o teu nome, Senhor, sobre toda a terra. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Não há como não louvarmos, irmãos, a Deus em sua magnificência e em sua majestade, por nos ter dado Jesus Cristo como o autor da nossa redenção. Ao fazer Cristo, da pessoa do Filho, o autor da redenção, Deus provoca em nós uma profunda admiração. Não foi um anjo, mas foi o seu Filho eterno, a sua expressa imagem, a quem Ele, Deus, enviou para ser o nosso Salvador na plenitude do tempo, disse Paulo quando escreveu aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5. Paulo diz que veio na plenitude do tempo, mas, irmãos, essa plenitude do tempo é o tempo humano, não é a plenitude da sua glória. Veio na plenitude do tempo humano. Jesus veio na plenitude do tempo humano. Veio em um homem, nascido de uma mulher, feito sob a lei, obediente até a morte, sim, a morte de cruz, repetindo Filipenses 2, 6 a 10. Nosso Salvador absoluto veio como um ser humano, e por ser também Deus, Ele então é a resposta que nós precisamos para a vida, para a morte, para a alegria e para a dor. Ele, Jesus,
e não um punhado de palavras, mas a palavra que, estando em Deus e sendo Deus, se fez gente. Este é Jesus. Nós o chamamos de a palavra que se fez carne, mas não é um punhado de palavras. Não é um monte de palavras. É a palavra que se fez gente, porque sendo Deus, estava em Deus e se fez gente como a gente. Nós não somos salvos por causa das nossas lágrimas derramadas na oração. Não somos salvos por causa do nosso cântico emocionado na hora do culto. Nós somos salvos pelo sangue dele, o sangue de Jesus derramado no dia da sua crucificação. Então não há como, diante disto, nos colocando diante da cruz de Cristo, não nos deixarmos prender pelo amor deste Deus em Cristo, transbordando de ação de graças, e a entender por que a expressão do salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico, quão extraordinário, quão sensacional é o teu nome sobre toda a terra. Corte Boom, a holandesa colocada num campo de concentração nazista, por entender que por causa de Cristo ela não podia cruzar os braços sem fazer nada pelos judeus perseguidos, disse em um momento de amargura: não importa quão profundas sejam as nossas trevas, porque ele, Jesus, sempre desce mais profundo ainda. Quão magnífico é o Deus, então, que faz isso. O Deus que nos dá Jesus Cristo, que é sempre mais profundo do que toda e qualquer profundeza de todo e qualquer mal que possa nos cercar. Não há como não louvarmos a Deus em sua magnificência, em sua majestade, por ter nos revelado a glória eterna da redenção através do seu Espírito Santo. Pela palavra escrita de Deus, o Espírito nos fala sobre um novo céu e uma nova terra, sobre a cidade santa, a nova Jerusalém, sobre a realidade maravilhosa dele, Deus, estar com a gente, para viver com a gente, enxugando dos nossos olhos toda lágrima, fazendo a morte morrer para sempre, e assim não deixando mais haver tristeza, nem choro, nem dor. E aí diz as Escrituras Sagradas: porque a antiga ordem das coisas já passou. Oh não, o Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o seu nome em toda a terra, tem toda uma profundidade em Jesus Cristo, porque em Jesus Cristo Deus não é somente onisciente, Deus não é somente autoexistente, Deus não é somente infinito, Deus não é somente imutável, Deus não é somente todo-poderoso. Em Jesus Cristo, Deus é o Senhor amável, misericordioso, gracioso, perdoador, enfim, amor, porque a Bíblia diz: Deus é amor. Com certeza, por toda a eternidade, nós vamos proclamar: ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em todo este novo céu e em toda esta nova terra. Sim, porque não tenhamos dúvidas, o salmista, nesse salmo, já projetava isto, desse dia em que estaremos repetindo as palavras deste salmo, mas já com esta conotação: quão magnífico é o teu nome neste novo céu e nesta nova terra. Que Deus nos abençoe. Amém.